Olá, minhas amigas e meus amigos. Vamos ao nosso encontro desta terça-feira, dia 30 de março. Eu continuo procurando nas redes sociais, procurando no Google, com quantos tiros foi morto o PM Wesley lá no Farol da Barra. Eu acho fácil que uma namorada matou o namorado na Grande Belo Horizonte com 13 tiros, agora, no mesmo dia. Mas o máximo que eu consegui foi assim, foram 10 tiros. 10 tiros. Para imobilizar um PM, eu acho que bastaria um tiro na perna, por exemplo. Se não quisessem esperar que ele gastasse a munição, abrigados, né? Isola a área, espera que ele pare, que ele não tenha mais munição. Mas eu não estava lá, faço a ressalva, só acho muito estranho. Ele tenha sido praticamente fuzilado. Eu lembro do horror que o Francisco Goya, o pintor espanhol, e está lá no Museu do Prado esse quadro, retratou no fuzilamento de 3 de maio de 1808, em que cidadãos de Madrid foram fuzilados por tropas francesas. O quadro demonstra o horror. Eu fico pensando, eu fico vendo assim semelhança. E vi que o corpo foi enterrado rapidamente, né? Parece que é para a gente não ficar mais discutindo o assunto. Bom, se você ainda não estiver inscrito, una-se a nós e ao final não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bom, depois de falar nesse assunto tão pesado, eu queria falar um pouquinho mais sobre o assunto de ontem, de troca de ministério, que o presidente moveu 6 posições, né, para reforçar a equipe, para dar mais dinamismo, mobilidade, representatividade à sua equipe de auxiliares. E na hora que eu estava gravando, ainda não tinha sido formalizada a chegada da deputada Flávia Arruda, do PL, ao governo Bolsonaro. Eu sempre acho estranho, e vou ser coerente, né, que alguém, como caso um deputado, que tenha sido eleito por seus eleitores como seu representante, como seu mandatário, abandone os seus eleitores para ficar subordinada ao presidente da República, a outro chefe. Os chefes dos deputados são os seus eleitores, né? Eu lembro ter dito isso ao Eduardo Bolsonaro quando ele falava em ir para a embaixada em Washington. Ele disse: você vai abandonar 1.864.000 eleitores? Eu disse aqui para vocês isso. E disse a ele também, né? Eu acho muito estranho isso, mas enfim. Eu queria falar da deputada Flávia Arruda. Ela é mulher do ex-governador e ex-senador José Roberto Arruda. Ela acompanhou o marido foi o primeiro governador preso durante o exercício do governo, teve que renunciar lá no Senado, né, fez um discurso comovente, chorou na tribuna, e ela acompanhou isso, e eu acho que isso deu a ela, o sofrimento sempre ensina, né, as pessoas que sabem aprender com o sofrimento, deu a ela um desempenho que está sendo surpreendente em alguém de primeiro mandato, né, primeiro mandato mesmo, ela não foi nem vereadora antes, né? E acompanhou as campanhas eleitorais do marido, claro. E todos dizem que ela tem um desempenho muito grande de negociação, né? Essa comissão do orçamento, que ainda hoje o presidente do Senado ressaltou isso, que foi feita em tempo recorde, o orçamento de 2021, porque Alcolumbre queria botar na comissão de orçamento um amigo dele da Bahia, um deputado amigo dele da Bahia, e os outros queriam a deputada Flávia Arruda, né? E aí ficou tudo parado, não saiu a comissão mista de orçamento no ano passado, quando deveria ter sido feito o orçamento, por causa disso, esse eu não quero. E ela tocou a obra, uma obra dificílima, em alta velocidade se conseguiu aprovar o orçamento. E agora ela vai para a Secretaria de Governo, que é o órgão com status de
de ministro, né, que articula as relações entre o Congresso Nacional e a Presidência da República, onde o general Ramos, amigo de muito tempo do presidente Bolsonaro, a quem ele chama de Jair, né, estava e agora vai para o Gabinete Civil, porque o ministro Braga Neto vai para o Ministério da Defesa. Eu ainda queria, antes de entrar no Ministério da Defesa, falar um pouquinho mais da deputada, porque a história vem lá atrás, né? Eu cobri a Constituição, já disse para vocês, a Constituição veio com um corpo parlamentar, de sistema parlamentar de governo, com uma reforma presidencial. E ficou um híbrido, que eu chamo de Frankenstein, né? Em que o presidente, que tem a responsabilidade pelo governo, não tem poderes para governar. E o Congresso, que não tem essa responsabilidade, é que detém os poderes, né? Ainda mais quando o Supremo ainda tira os poucos poderes que o presidente tem. Bom, mas aí, nesse regime, acabou se adotando um tal de presidencialismo de coalizão, em que o presidente dava para partidos políticos os ministérios, e os partidos políticos se aproveitavam disso, né? Com os orçamentos, os mais cobiçados eram os ministérios e os orçamentos mais polpudos, previdência, saúde, obras, né, transportes, etc. E o presidente Bolsonaro chamou a deputada Arruda, né, para isso, para um ministério que não tem orçamento, né, mas está praticando o presidencialismo de coalizão, assim como tirou do ministério o chanceler Eduardo Araújo, porque o Senado simplesmente o derrubou, embora não seja regime parlamentar. E toda hora a gente está vendo, agora mesmo estão convocando, na verdade convidando, né, mas requerimento para convidar o ministro da Defesa para explicar por que ele é ministro da Defesa. É um negócio, é uma invasão no sistema presidencial por parte do Legislativo e do Supremo. Então vamos ao Ministério da Defesa. Gente, eu vi pouco, porque não dá para ver. Tá cheio de gente que entende disso e que viu tudo e ficou sabendo do pensamento de todo mundo. Então eu vou contar para vocês o que aconteceu hoje, quando, bom, ontem o ministro Braga Neto, que foi interventor na segurança do Rio de Janeiro, né, e até fevereiro do ano passado era 4 estrelas da Ativa. Ele botou em ordem o Gabinete Civil, e o presidente Bolsonaro chamou e disse: olha, eu quero que você vá para o Ministério da Defesa com uma missão, né? Ele entrando lá, dentro do Exército, ele é mais novo, é mais moderno, digamos assim, que outro 4 estrelas, que é o comandante do Exército. E o comandante do Exército, mais antigo, ficar submetido ao mais moderno, não funciona, né? Em primeiro lugar, isso. Mas, enfim, os 3 comandantes, da Marinha, o almirante Ilques, que é um homem assim de um horizonte muito, muito aberto, né? É aquele horizonte de comandante da Marinha, né? Que tem que ver o oceano inteiro. O comandante da Aeronáutica, modernizando a corporação, né? E o comandante do Exército cuidando dos afazeres do Exército. Todos da equipe do ministro da Defesa que saía, que está saindo. Então, saem todos. E há uma renovação. Eu vi assim, o comandante vai entregar, não vai entregar o cargo. Não tem nada de entregar ou não entregar o cargo. O cargo dele está sempre à disposição da autoridade maior. Isso é uma questão básica de hierarquia e disciplina. Eles sabem disso, né? Os meus colegas aqui não sabem, né? O fulano... Os comandantes entregaram o cargo, pediram demissão, tem um que escreveu pedindo demissão. Então uma coisa fica assim meio ridícula, a pessoa não sabe do que está tratando, né? Então por isso eu estou contando para vocês como aconteceu. O novo ministro da Defesa teve essa reunião com o ministro que está saindo, os comandantes que estão saindo, explicou para eles, né? Todo mundo concordou tranquilamente, harmonicamente, sem nenhuma queixa. Isso é uma situação normal,
né? E agora vão ser fornecidos nomes da lista na hierarquia dos que estão mais alto, por presidente da República escolher, com o ministro da Defesa, né? Aí lá a notícia, mas estranho o ministro da Defesa. Gente, era estranho quando o ministro da Defesa era Jacques Wagner, por exemplo. Um dia, numa solenidade em que envolvia um amigo meu que estava recebendo espada de general, né, foi lá o ministro da Defesa, eu estava ao lado de um general, ele me viu, veio na minha direção para me cumprimentar, o general me disse no ouvido, se ele estender a mão, eu não vou cumprimentá-lo, né? Felizmente não estendeu a mão para o general, né? Então, mas isso ninguém relatou nunca, e hoje estão criando assim, né? Outra coisa que a gente tem que se prevenir, a pessoa, é muito normal, a pessoa vai para a reserva, se ficou desocupada, né? O teclado do computador vira uma metralhadora, né? Mas isso é normal, não há nenhum impedimento disso, é liberdade de expressão, né? E nós, jornalistas, parece que queremos botar fogo. A gente está com síndrome de governo militar, está querendo que os quartéis se politizem. Do jeito que a gente está envolvendo a coisa, tratando a coisa, está um negócio assim muito, muito estranho. Bom, gente, eu queria terminar com algumas boas informações, né? Eu estava ouvindo o presidente do Senado dizendo que nós temos condições de vacinar em 2 dias todo o efetivo das forças militares e policiais, e auxiliares, de bombeiros, né, de agentes de presídio, todo mundo, Polícia Civil, né? O Brasil está com uma velocidade potencial de 1 milhão, está quase isso, 1 milhão de vacinas por dia. A gente está longe dos Estados Unidos, que são os campeões de vacinação, mas nós somos sérios concorrentes. Segundo lugar, eu estava vendo aqui o CAGED, que é o Cadastro de Pessoas Ocupadas e Desocupadas, né? 401 mil empregos formais a mais neste mês de fevereiro. Neste ano, há mais 660 mil empregos formais. E eu queria terminar contando, principalmente para os intelectuais urbanos que fazem aquelas narrativas, né, do povo brasileiro indígena, né? Algum de vocês tem faturamento de 20 milhões por ano? Pois é, os índios têm. O povo Pareci, lá do oeste do Mato Grosso, eles já começaram a colheita de soja, eles vão colher em 18 mil hectares. E 18 mil hectares, sabe qual é o percentual do território deles? 1,55% só do território deles, né? Estão faturando arroz, feijão, milho e soja. 20 milhões de reais por ano. Fazem parte da nossa riqueza humana, em primeiro lugar, e riqueza do agro, que está sustentando a economia brasileira, as contas externas brasileiras. De Brasília, Alexandre Garcia.